Bem, a gente hoje conclui aí o capítulo 7 e vamos falar hoje sobre uma das coisas mais importantes, né? 7 ou 6? Capítulo 7, aula 6, né? Essencialmente, a gente quer ver como é que é a resposta em frequência de meios materiais. E com isso a gente pode falar sobre duas questões importantes, né? Como uma onda eletromagnética atravessa o meio material, que é a atenuação, o efeito que aparece mesmo em meios não condutores, né? Isso pode acontecer, e a dispersão. Vai falar sobre essas coisas. Então, até agora a gente falou de onda eletromagnética no vácuo, né? Mas se você tem um meio material, o que acontece? O campo elétrico interage, por exemplo, um meio isolante, né? Tradicionalmente um meio isolante, né? Você tem os átomos, tem as moléculas, tem os íons. Ou seja, essencialmente o que nós temos? Cargas elétricas, né? Se você tem aí uma molécula, por exemplo, você tem um átomo neutro, por exemplo, apesar de ser neutro, mas ele tem aí um centro de carga positiva e uma nuvem eletrônica, né, negativa. Ou se a gente quiser falar de forma mais simples ainda, no modelo mais simples, um simples núcleo e um elétron, né, preso a esse núcleo por forças internas, no potencial do núcleo, esse aqui fica no estrutura estável. Mas você tem um campo elétrico, né, oscilante, então esse estado natural começa a flutuar, né? E o sistema vai ter uma certa resposta à aplicação de um campo que varia com o tempo, né? Por exemplo, esses átomos, nesse processo, eles podem interagir com outros átomos e, mesmo que você aplique uma certa frequência, mesmo que eles tentem oscilar numa frequência, eles vão, de repente, sofrer eventos de defasamento ou perdas, né? Enfim, né? A onda eletromagnética vai transferir energia, a energia pode ser totalmente devolvida para a onda eletromagnética, mas talvez não. Parte dessa energia é transferida para outros canais de energia que não são eletromagnéticos, por exemplo, ondas acústicas, né? Colisões e assim por diante. Então a questão é essa: se uma onda eletromagnética passar no meio material, vai interagir com os seus constituintes, que são os átomos ou moléculas. Pode ser elétron livre no condutor, pode ser cargas ligadas, que são as moléculas ou íons, mas essencialmente vai haver uma interação. E é por causa dessa interação que fenômenos que a gente denomina de atenuação e dispersão vão ocorrer. Então é isso que a gente precisa ver, ou seja, a matéria não responde da mesma forma em frequências diferentes. Essa é a questão fundamental aqui. Se a frequência for uma frequência, dada a frequência, ela tem um comportamento. Se você mudar a frequência, pode ser que ela tenha um comportamento diferente. Pode ser que em certas regiões de frequência a matéria responda mais fortemente, em outras não. Então é isso que torna tudo que a gente vê hoje, né, no dia a dia é explicável em muitas situações com esse modelo que a gente vai falar aqui, né? O fato de um material, por exemplo, você jogar luz no material e você só vê uma cor, por exemplo, né, tem a ver com isso, absorção de certas frequências, né? O fato de um material refletir eficientemente, né, um feixe de luz incidente, né, ou uma radiação de micro-ondas também tem a ver com esse modelo que a gente vai falar aqui, né? A gente sabe que tem materiais que têm naturezas ditas mais dielétricas, mais magnéticas, né? Quando é mais dielétrico, está falando dos dipolos elétricos. Quando é mais magnético, falando dos dipolos magnéticos. Existem efeitos distintos, que tem a ver com esses dipolos, né? Para simplificar a discussão, a gente vai só modelar a parte de dipolo elétrico, né? A gente pode também modelar a interação de campos com os dipolos do meio material, né? Mas essa discussão que a gente vai fazer agora, focalizada só nos dipolos elétricos, vai ser suficiente para entender o que poderia acontecer mesmo no caso de dipolo magnético, certo? Então esse é o nosso objetivo. Então, deixa eu desligar habilitei um
um desligamento automático aqui, que eu não tenho que desligar aqui, senão vai ficar desligando. Só um minutinho, deixa eu ver aqui, autolock. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai modelar a matéria, né? Vamos falar só da questão de interação com os dipolos elétricos, né? A gente vai modelar a matéria como constituída, que é o que se faz geralmente, né? É um material qualquer, tá certo? Ele é constituído de átomos e moléculas, e você, se olhar para cada átomo ou molécula dessa, né? Ele é um dipolo, tá? Esses centros de carga podem estar coincidentes, né? Então, nenhum efeito elétrico existe, né? Mas pode ser que estejam separados, né? Pode ser que estejam orientados aleatoriamente também, como eu estou mostrando aqui, certo? Né? Então você tem esses dipolos, né? O dipolo existindo ou não depende de se há ou não separação de carga efetiva. Essa separação de carga, mesmo não havendo um campo elétrico sendo aplicado, ele vai fazer essa separação de carga surgir. Então vai se criar dipolo induzido. Certo? Bom, então o que a gente quer saber é o seguinte: qual é a resposta de um sistema desse, que é constituído de um par de cargas, digamos um par de cargas coincidentes, quando se aplica um campo elétrico? Então, se eu souber a resposta a um ente individual, eu posso juntar vários e formar um material e ver como é que é a resposta como um todo. Tá? Então, esse é o modelo. Você tem aí um núcleo, geralmente, né? Vamos representar o efeito da flutuação da nuvem eletrônica como um todo nesse elétron aqui, apenas, certo? Em um elétron. E a separação entre o núcleo positivo, né? De carga mais Q, certo? E o elétron de carga menos Q é essa posição X aqui, né? O X igual a zero incidentes. E você tem um campo elétrico aplicado no sistema, certo? Então, esse campo elétrico vai exercer força, né, tanto sobre essa carga do núcleo, como sobre a carga mais leve do elétron. Esses efeitos ocorrem, na realidade, se a gente observar, no final a gente vai discutir isso melhor, mas em regiões espectrais distintas. O efeito é intenso de interação com o núcleo, que é mais pesado, numa certa faixa de frequência, com o elétron em outra faixa de frequência. Vamos considerar só os efeitos decorrentes da interação sobre o elétron, as forças resultantes no elétron, certo? Bom, sobre o elétron você tem, em princípio, esse elétron está preso ao núcleo, então existe uma força aí de Coulomb, digamos assim, que pode se mostrar que se o deslocamento é pequeno, essa força é proporcional ao deslocamento, na direção do deslocamento. É uma força elástica, né? E a força, né, quanto maior o deslocamento, maior a força puxando para dentro. Certo? Então, por isso tem esse sinal aqui. Isso aqui é a constante de mola, K. Né? O K é igual a M ômega zero ao quadrado, no caso. Ômega zero é a frequência natural de oscilação. Tem um significado exatamente como o nome está dizendo. O sistema deixado livremente oscilando, se ele pudesse iniciar de um estado, ele oscilaria nessa frequência natural. É o que a gente vai ver já, essa evidência. Tá? Muito bem, essa é a força restauradora. Se o elétron sai da posição de equilíbrio, seria puxado de volta. Tem uma força também que a gente pode modelar, como tem que ter um canal de perda no sistema, certo? Perda geralmente é proporcional à velocidade, né? Isso aqui está a velocidade da partícula do elétron, no caso. Dx ele tem que a velocidade. E se opõe ao movimento. Então, forças desse tipo, né, elas são forças dissipativas. Né? Então, isso aí leva em conta, de forma fenomenológica, interação com outras formas de canais de energia, ou colisões entre elétrons no condutor, por exemplo, ou defasamentos, colisões que provocam defasamenento, etc. Certo? Então, aqui a gente está botando aqui, normalizando a constante, tal que esse gama, se a gente coloca desse jeito, né? Esse gama, se você comparar, né, essa expressão com essa, né, tem o mesmo massa, né, massa do elétron, no caso. Gama velocidade, aqui é frequência ao quadrado coordenada. Né? Esse gama teria dimensão de inverso de tempo para dar a mesma dimensão. Né? Esse gama é chamado a constante de amortecimento. Né?
certo? Ou seja, segunda menos 1, né? Uma frequência de amortecimento, você pode falar assim, ou constante de amortecimento. Esse parâmetro é o inverso de um tempo característico. Esse tempo característico, a gente também vai ver porque ele é chamado tempo de colisão. Porque, no caso, se fossem elétrons livres, ele teria a ver com a colisão, tempo de colisão que um elétron sofre com o outro, né? Ou com átomos da rede, certo? Isso são definições, por enquanto, né? Entra esse parâmetro fenomenológico e tem a ver com esse tempo característico que tem um significado físico, tempo de colisão, né? Ou então você tem a força elástica, que puxa de volta, a força viscosa, FV, e tem a força elétrica do campo elétrico sobre o elétron, né? Que é simplesmente a carga do elétron Q vezes E, em que Q é negativo, certo? É a carga do elétron, né? Então é Q vezes E. Então nós temos aí, sobre o elétron atua uma força total, que é a força elétrica, mais a força, acho que eu chamei de FK, né? F do núcleo, né? A força do núcleo e a força viscosa. Pela lei de Newton, isso é o quê? Massa do elétron, né? Vezes aceleração. A aceleração é dada por a derivada segunda da coordenada, né? Do elétron. Certo? Então, se a gente junta essas equações, você obtém aí essa equação aí, né? Observe que já, né, o M é comum a esses dois termos aqui, né? MM não aparece aqui. Então, e a massa aparece também aqui, né? Força elétrica é Q vezes E, certo? Isso aqui, a força nuclear é menos M ômega 0 ao quadrado X. Isso aqui é menos M gama dx dt. Certo? Então, M cancela em várias situações. Tem a equação diferencial, derivada segunda, mais derivada primeira, mais a coordenada, e aparece, né, que é do lado de lá. Você fica com essa equação. Q sobre M, né? Certo? Essa equação que governa a coordenada X do elétron. Bom, então se você decompõe X, vamos admitir que o campo elétrico, né, seja aplicado numa direção, certo? Digamos que a coordenada do elétron, certo? O vetor posição tenha coordenada X, vou fazer um X diferente aqui, arredondado, que é no tempo, né? No regime harmônico, então esse X aqui é diferente, digamos, do X que eu vou desenhar, mas é difícil fazer diferente. Vou tentar fazer mais diferente, botar ele meio itálico aqui, certo? Então essa é a coordenada do elétron, né? Admitamos que o campo elétrico seja aplicado numa direção do espaço, digamos na direção X. Então ele vai ser AX, né? Então você tem uma equação, essa equação, cadê ela? Essa equação aqui, né? Então você tem para cada componente, né? Decompõe em 3 componentes, aqui em 3 componentes, só que a componente de Y e Z são nulas. Então, na direção X, você tem a coordenada X, nessa equação diferencial, e a componente X do campo elétrico. Você tem a equação não homogênea. Nas direções Y e Z, você vai ter derivada segunda de Y, derivada segunda de primeira de Y, e aqui vai ser zero, porque não tem componente Y, né, no campo elétrico. Ou seja, você obtém 3 equações, uma não homogênea, que é essa aqui, que é associada à aplicação no campo, e as outras homogêneas. Tá? Esse campo é uniforme? Não tem importância isso, porque está em cima está naquele ponto, é o campo naquele ponto daquele átomo, daquele elétron, certo? Ok? Então, mesmo que ele seja não uniforme, é naquele ponto que eu estou calculando, onde está a molécula, certo? Então, observe, né? O que é isso aqui? Isso aqui é equação diferencial, né? Conhecida, certo? Vamos olhar para essa equação, né?
É do tipo assim, ó, derivada segunda de uma função, né? Mais gama derivada primeira, mais ômega zero ao quadrado f igual a zero. E essa equação, ela tem um polinômio característico, né? Se você quiser fazer, você acha, chamando aqui de um parâmetro, geralmente se chama de, em teoria de circuito, se chama de lambda. Eu vou chamar de outra coisa aqui, chamar de alfa, tá certo? Tem um polinômio característico aqui para achar a raiz desse polinômio, que vão ser os coeficientes da exponencial que governa a solução desse problema. Tem que mais gama alfa mais ômega zero ao quadrado igual a zero. A gente acha as raízes de alfa, né? Menos gama, mais ou menos raiz quadrada de gama ao quadrado, menos 4AC, 4 ômega zero ao quadrado, sobre 2, né? Em geral, isso é um efeito pequeno, né? Ele pode ser grande, certo? Se for grande, então vai dar um resultado diferente. Mas, em geral, esse parâmetro que representa perdas é pequeno, né? Em relação à frequência aplicada. Isso aqui tem dimensão de frequência também, né? Gama, em geral, é muito menor do que ômega zero, né? Ou menor, em geral. Certo? Se for maior, aí a situação é bem diferente. Mas, em geral, né, no meio tradicional, isso aqui vai ser pequeno. A perda é pequena, certo? Então, pequenas perdas, né? Isso aqui vai dar menos gama, mais ou menos. Daí eu troco a posição aqui, vai ficar menos, vai ficar mais ou menos J, né? 4 ômega zero ao quadrado, menos gama 2 sobre 2. Né? Então você tem aí alfa igual a menos, vou botar assim talvez, bota esse 4 em evidência, vai ficar menos gama sobre 2, mais ou menos J, né? Vai ficar assim, ômega zero ao quadrado menos gama 2 sobre 4, ou gama sobre 2 ao quadrado, né? Então isso aqui é uma frequência ômega efetiva, tá certo? Raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos gama 2 sobre 4. Se gama for muito pequena, essa frequência é muito próxima de ômega zero, tá certo? Você tem aí que alfa é menos alfa sobre 2, mais ou menos J ômega, né? Essa são as raízes, na situação em que as perdas são menores, né? Nem precisa ser muito menor. Perdas, gama menor que ômega zero, né? Certo? Ou seja, esse alfa aqui não tem nada a ver com o meu alfa, tá certo? Isso aqui é outra coisa, tá? Infelizmente eu usei a letra errada, eu devia usar uma letra diferente lá. Bom, eu escrevi aqui esse gama dessa forma, mas essa forma é equivalente a outra. Se eu botar aqui para dentro, certo? Exatamente aquilo lá, né? Gama entrando aqui, fica gama ao quadrado cancela, 2 ao quadrado por 2 cancela. Fica ômega zero ao quadrado menos gama 2 sobre 4, a mesma coisa. Certo? Mas, essencialmente, as soluções dessas equações são da forma... vamos mudar essa letrinha aqui, isso aqui passa a ser... Vamos, por enquanto, usar o lambda de compêndio de onda, certo? Que é a letra tradicional, chamar de lambda, né? As soluções, né? Vou chamar isso aqui de lambda. Sem confundir com compêndio de onda, não tem nada a ver com compêndio de onda. As soluções são do tipo exponencial. Isso aqui, lambda... Tem dois lambdas aqui, né? De lambda 1t, né? A mais B exponencial de E elevado a lambda 2t. A solução dessa equação é dessa forma. A homogênea, né? E lambda é dado por isso aqui, certo? Se você combinar, né? Só para a gente ver aqui, exponencial de A menos gama sobre 2t, exponencial de J ômega t, mais B, né? Exponencial de menos gama sobre 2t, exponencial de menos J ômega t. Então isso aqui fica em evidência, certo? Eu fico combinação dessas exponenciais complexas, que pode dar seno ou cosseno, ou algo do tipo, uma solução geral do tipo menos gama sobre 2t, daí como eu coloquei aqui, né? Cosseno de ômega t mais uma fase, né? Que eu chamei de alfa lá, certo? Então a solução dessa equação, dessa equação homogênea, ou seja, a solução para y e z, na realidade isso aqui
Não precisa ser muito menor, basta ser menor, né? Na verdade, a gente tem que ver aqui, a condição exata isso menor que ômega zero, ou seja, gama sobre 2 tem que ser menor do que ômega zero, para ser verdade essa solução, certo? Então, basta que gama seja menor que 2 ômega zero, né? Então, você tem aí a condição, ou seja, você tem o quê? As soluções para y e z são o quê? Oscilatórias nessa frequência ômega maiúsculo e decaem no tempo com essa constante de amortecimento gama sobre 2. O que quer dizer isso, né? Se o sistema estiver por alguma razão fora do equilíbrio, é um sistema desse, ou seja, eu não estou aplicando campo na direção y ou z, né? Só na direção x. Então, se por exemplo, se houver algum desvio dessas coordenadas em relação à posição de equilíbrio, né, um desvio não nulo, supõe que o y está desviado da sua posição de equilíbrio, que é o zero, né? Se está desviado, o que acontece? Bom, isso vai relaxar até a posição de equilíbrio com a oscilação característica de frequência ômega maiúsculo e com tempo de decaimento gama sobre 2. Né? Então ele cai com a frequência natural de oscilação gama, né, que é dada por aquela expressão, que se gama for muito pequeno, certo? Muito menor que ômega zero, essa frequência é mais ou menos a frequência natural de oscilação ômega zero. Por isso que a gente chama de frequência natural de oscilação. Se você deixa o sistema fora do equilíbrio e não estimula o sistema nessas direções y, z, ele volta ao equilíbrio oscilando na frequência natural, certo? Por que ele volta? Porque tem perda. Se não tivesse perda, ele ficava permanentemente oscilando, certo? Então ele só relaxa porque a energia está sendo perdida para outro canal de energia, que não é um canal eletromagnético, né? Então está sendo perdida a energia de alguma forma, certo? Então isso aqui representa perda por causa disso. Tá? Bom, e o que dizer da nossa coordenada x, né? Ou seja, as coordenadas y e z, na prática, depois de alguns tempos característicos, né? Isso aqui, y e z vão para o equilíbrio zero, mas x não, tá certo? X está sendo alimentado pelo campo elétrico. Né? Ou seja, se não tivesse campo elétrico, x também ia relaxar para o equilíbrio. Mas com a aplicação de campo elétrico, né? Então esse x vai, de alguma forma, ser alimentado por esse campo elétrico. Né? Então, se você admite aí, né, no regime permanente, né, admitamos que o campo elétrico ele é um campo, então, o E, né, é a x, certo? E vamos admitir que E seja, esse componente x, seja a parte real do fasor E exponencial de j ômega t. Ou seja, vamos admitir a aplicação de campos harmônicos, né? Então a gente vai saber a resposta do sistema para essa frequência ômega. Da mesma forma, o nosso x, y, z, e particularmente o x, né, itálico, vai ser a parte real de um x, né, fasor exponencial de j ômega t. Né? Então, o que acontece com essa equação diferencial? Se eu fosse resolver ela rigorosamente, depois de um transitório, né, depois disso aqui, durar algum tempo, em que a parte transitória cai, certo? A gente entra no regime permanente. Né? Então, você tem um sistema lá, certo? Se ele estiver fora da posição de equilíbrio, ele vai tender a relaxar, mas você aplica um campo. Ele tende a relaxar, mas aí ele vai seguir o campo, né? Então, a parte transitória desaparece. Ele fica só a parte que depende do campo elétrico. Então, é nesse regime que a gente quer saber, no regime permanente, certo? Então, o que nós temos? Derivada segunda vai ser o quê? J ômega ao quadrado do fasor. Derivada primeira, J ômega vezes o fasor. Isso aqui é ômega zero ao quadrado vezes o fasor. Então, você tem o quê? Uma equação no regime fasorial. Tá? J ômega ao quadrado, fasor x, mais J ômega gama, fasor x, mais ômega zero ao quadrado x, igual a
Q sobre M, fasor E. Tá? E você tem a relação entre o fasor X, que é o que eu preciso para calcular X no tempo, né? E o campo aplicado. Ou seja, uma vez obtido o X, quer dizer o seguinte: depois de passar a parte transitória, a coordenada X vai oscilar na mesma frequência do campo aplicado. Tá? Teria uma parte que seria uma parte de frequência natural, mas ela desaparece, e daí ela fica só, ela segue o campo aplicado de alguma forma, fica lá na mesma frequência. Tá? Então você tem aí a solução disso aqui dá menos ômega 2, né? Então combina esse com esse, isso aqui é um número complexo, certo? Ou seja, X fasor é quem? Q sobre M fica embaixo um fator importante, muito conhecido, que é esse termozinho aqui, né? Deixa eu ver se eu coloco desse jeito. Ômega 0 ao quadrado menos ômega 2 mais J ômega gama. Então, esse coeficiente diz quão forte é a resposta, certo? E isso depende de quem? Da frequência. Tá? Por exemplo, se você ignorar isso aqui, né? Não vamos ignorar, certo? Mas isso aqui tem parte real imaginária, certo? Quer dizer que X não está inteiramente em fase com o campo elétrico, se tem parte real imaginária. Né? Se fosse inteiramente real, estaria em fase, né? Desde que isso aqui fosse positivo, certo? Ok? Bom, muito bem, ele determina a coordenada X. A gente agora passa para o formalismo de determinar a função permissividade, certo? Então, o que é permissividade, né? Como é que a gente chega nela? Tem que ir lá para o estudo da eletroestática em meios materiais. Né? Você tem um dipolo, na verdade, um dipolo desse jeito, né? Um dipolo, ele tem um momento de dipolo, certo? Que é a carga Q, a carga positiva Q, vezes o vetor que vai da carga negativa para a carga positiva, cuja intensidade, cuja magnitude é a separação D, né? Então é QD, digamos que isso aqui seja a direção X, para ficar bem... Então seria QD a X. Certo? Então, um dipolo tem esse momento de dipolo. Bom, se você tem N dipolos por unidade de volume, você tem uma coisa chamada polarização, que é a densidade de dipolos. Se há N dipolos por unidade de volume, a polarização é a densidade de dipolos, ou seja, N vezes P daria a polarização do material. Certo? Isso aqui, na realidade, nada mais é do que ΔP. Você pega o volumezinho diferencial, calcula o momento de dipolo desse volume e divide pelo volume, né? Como eu separei em densidade de dipolos, esse produto já dá esse valor aqui. ΔP, ΔV. Isso é o que a gente chama de polarização. E com a polarização, ou seja, eu começo com essa separação, obtenho isso, daí eu venho para cá, né? Polarização, e da polarização eu determino a resposta do material. D, relação constitutiva é igual a ε0 E mais P. Ou seja, o que eu preciso saber? Bom, P é dado por isso aqui, Pzinho é dado por isso, eu preciso saber essa separação como função do campo aplicado. Daí eu tenho a resposta. Isso aqui, por sua vez, é epsilon vezes E. Se eu amarrar P em função de E, eu determino a função de permissividade. Tá? Que é isso que a gente está fazendo agora. Então vamos fazer, né? Ou seja, o que nós temos aqui, certo? Então nós temos o núcleo, vou botar aqui o elétron, né? Digamos que eu desloquei, né, de X, porque deslocamento na direção YZ, o campo elétrico não produziu, porque ele não está aplicando na direção YZ. Então tudo está nessa direção, eu produzi um deslocamento, certo? A posição do elétron é X, certo? Então, o momento de dipolo é P, Q, que é a carga positiva, que é menos Q, porque a carga do elétron é Q. Então, a carga positiva é menos Q, vezes essa coordenada que vai daqui para cá.
que é menos x. AX. Porque x é a posição do elétron, certo? Então, o momento de dipolo é QX AX. E x eu acabei de calcular. Então, o momento de dipolo produzido vai ser essa expressão que eu acabei de colocar aqui. Q vezes isso dá Q2 e esse fator que está aqui embaixo, né? Daí a regra qual é? Se eu fizer vezes N, eu produzo quem? A polarização. Eu estou botando vetor aqui, mas está errado, né? Isso aqui seria só... Não tem vetor porque isso aqui é o P, na realidade. Isso aqui é o momento de dipolo, né? Está na direção X porque o campo elétrico só induziu um efeito na direção X. Aqui em cima não tem vetor, não. Isso aqui é escalar, né? Então isso aqui vai dar o quê, né? N vezes P é a polarização, que também está na direção X, né? Polarização P maiúsculo, certo? Então aí está a nossa relação. A polarização é N Q2 sobre M, é uma função da frequência vezes zero, certo? Então obtivemos o que a gente precisava. Quem é a polarização em função do campo elétrico, né? O material é isotrópico, é um material simples. Então D na direção X, né, é igual a quem? ε0E mais P. Que vai dar ε0 vezes E mais esse fator. Ou seja, isso aqui vai me dar εE, né? Daí eu tenho, então, se eu coloco P em função de E e jogo aqui, então E cancela, fica com a função permissividade. É igual a ε0 mais esse fator aqui, NQ2 sobre M. Ou, se você quiser, para ficar mais fácil, ε sobre ε0, ou seja, a permissividade relativa, vai ser o quê? 1, né? Mais esse fator NQ2 sobre Mε0, que é o fator de peso em cima, certo? Então é isso que a gente obtém. Permissividade é complexa, certo? Parece esse fator aqui embaixo. Esse é o resultado mais importante que a gente pode falar, né? Outra coisa, o efeito de... Isso aqui é o desvio em relação ao vácuo, né? A gente está admitindo que você tem, para simplificar bem, né? Imagina que você tem, em princípio, dipolos com a baixa densidade, digamos assim, certo? Então, se você não tem os dipolos, é vácuo, né? Você botou dipolos, é o desvio em relação ao vácuo, certo? Se essa densidade, na realidade, for alta, o que quer dizer? Que o efeito é forte. A permissividade desvia bastante do valor do vácuo. Permissividade relativa, não vai ser mais 1. Tá? Então, observe, né? A densidade aparece aqui. Densidade pode. Quanto mais empacotado for o material, né, em princípio, dependendo da que região da frequência você está falando, tá certo? Então, em princípio, isso aqui vai ser um efeito, ou seja, a permissividade fica maior, né? Do que... Observe isso aqui, tem um sinal também, precisa tomar cuidado, tá? Mas vai ver já que a situação, em geral, é 1 mais alguma coisa, né? Ou seja... Isso é uma coisa na frequência fundamental? É a frequência natural de oscilação do dipolo, certo? A gente vai ver já. Ou seja, então o que a gente tem a dizer da função permissividade, né? Então essa é a função que a gente obtém. Deixa eu botar aqui. Está aqui. Essa é a nossa... Eu introduzi aqui esse parâmetro, mas é só para simplificar a notação. Isso aqui também é chamada frequência de plasma. Tem um significado para isso aí, certo?
Você não precisa se preocupar muito com essas coisas agora, porque dependendo do que você vai fazer, você pode entender melhor isso ou não precisa necessário. Mas o que é importante, né? Ômega P ao quadrado é a densidade aqui, né? O que é importante é lembrar, quanto mais denso o material, mais forte o efeito, né? O desvio em relação ao vácuo. Certo? Quais são as propriedades dessa função? Deixa eu fazer separadamente aqui. Epsilon relativo, né? 1 mais. Vou botar aqui assim agora, tá certo? E aqui tem ômega 0 ao quadrado menos ômega 2 mais J ômega gama. Vamos falar sobre algumas coisas importantes, tá certo? Primeiro, a permissividade, né, é um número complexo. O que isso quer dizer, certo? Esquecendo a forma da função, mas essencialmente quer dizer. Tem a parte imaginária, certo? Quer dizer o seguinte. Bom, e a permissividade epsilon, né, também, né, é complexa. Essa é relativa, isso aqui é o epsilon. Epsilon é complexo, né? Permissividade é complexa. Olha, o que isso quer dizer? No meio linear, né, isotrópico, D igual a epsilon é. O que isso quer dizer exatamente? Né? Quando eu calcular o campo físico, eu vou fazer isso aqui, né? Certo? Se o campo elétrico ele está, por exemplo, se o campo elétrico é cosseno de ômega t, certo? O fato de ser complexo implica que a função temporal não é cosseno de ômega t, é cosseno de ômega t mais uma fase. Tá? Quer dizer que o D, isso aqui não é reto, né, no caso. Certo? O D vai ser um D reto, vai ser um D real, tá certo? Vamos chamar esses números reais, tá? E é real, D real, cosseno de ômega t mais uma fase, certo? Fase φ qualquer. Então, se é cosseno de ômega t, D é cosseno de ômega t mais φ, né? Então, observe que no tempo, no regime temporal, no tempo, falando das coisas no tempo, D não é epsilon. Não existe essa coisa, D igual a epsilon é, sabe? Só no regime fasorial. Né? Como em circuitos também. V é igual a impedância vezes I no regime fasorial. Mas a função temporal V não é um múltiplo da corrente elétrica no regime temporal. Né? Então essas coisas só são múltiplos uma da outra no regime fasorial. Tá? No regime temporal tem que fazer uma convolução, alguma coisa assim. Tá? Então é isso que é importante observar. Tá? Ou seja, essa fase apareceu por quê? De onde apareceu a fase? Apareceu das perdas do sistema. Só tem defasamento se houver perda. Se não tiver perda, vai ter um sistema em que ou é mais ou é menos, depende desse sinal aqui também. Certo? Ou o D está na direção em sentido de E ou está no sentido oposto. Né? Também tem isso. Né? Mas estou falando essencialmente a questão de defasamento está aqui. É a perda que apareceu. Certo? Então a primeira questão é essa. Segunda questão importante, né, é você olhar para essa função, observe que ela atinge aqui uma condição para ômega igual a ômega zero. Certo? Então essa é a chamada condição de ressonância. Ômega igual a ômega zero. Quando isso acontece, o denominador aqui, isso aqui vai para zero, a permissividade em si, né, fica epsilon relativo, né, igual a 1. Vai ficar o que aqui, né? Menos J, né? Ômega P ao quadrado sobre ômega gama. Tá? Isso é interessante, tá? Mas aí quer dizer o seguinte, voltando para a polarização, né? A polarização fica
Se a gente calcular a polarização veio desse termo aqui. A polarização ficaria assim, ó. Menos J, epsilon 0, ômega P ao quadrado, sobre ômega gama E. O que quer dizer isso? A polarização está defasada de 90 graus, né, em relação ao campo elétrico. Se o campo é cosseno, a polarização vai ser seno, né? Então essa é chamada condição de ressonância, né? A gente vai ver já já. Nesse ponto é a máxima absorção que vai ocorrer no material, certo? Absorção mesmo, de máxima energia transferida para o sistema e perdida, dissipada, certo? Né? Imagine, tá certo? Variando com cosseno, né? Então, quer dizer, a polarização varia com seno, ou menos seno, depende aí se a gente olhar direito, né? Isso é a condição de ressonância. Se você tem a questão do balanço, você sabe que isso em física é muito explorado, né? Para você fazer o mínimo esforço, né? Você está balançando o indivíduo na frequência ômega, certo? Você tenta balançar na frequência natural, né? Ômega igual a ômega 0, certo? Mas não só isso. Essa equação aqui, essa condição de ressonância, que diz que a polarização é π sobre 2 em relação ao campo elétrico, tem uma segunda conotação importante. Quer dizer que é o melhor ponto, quer dizer que a velocidade, certo? Se a polarização é coordenada, né? Derivada da coordenada da velocidade, certo? Quer dizer que a velocidade máxima é quando você aplica o campo máximo, tá certo? É isso que quer dizer. Então, por exemplo, quando o cosseno é máximo, o cosseno é mínimo, é zero, né? Você tem aqui máximo, zero, né? Certo? Coordenada é zero quando o campo é máximo. Mas a velocidade é máxima, certo? Porque a velocidade é derivada do seno, que é cosseno, né? Então, campo máximo, velocidade máxima. Então, a condição de ressonância é quando você está na mesma frequência e você aplica o efeito quando você tem velocidade máxima. Ou seja, se você tem uma gangorra e o indivíduo está empurrando essa gangorra, ele vai empurrar no ponto que a gangorra está adquirindo velocidade máxima, que é aqui embaixo, e não aqui, certo? Quando um é cosseno, a posição é seno, certo? Né? Então, a velocidade é máxima, a posição, observe, né? Coordenada máxima, coordenada no ponto de equilíbrio, coordenada máxima. Então, o campo é máximo quando a coordenada é zero, certo? Que é no ponto quando a função cruza o zero. Então, nesse momento, quando a gangorra vem na velocidade máxima, você aplica o estímulo, certo? A velocidade máxima foi a máxima. E a coordenada, então, é zero. A coordenada é zero, certo? Nesse ponto. Nesse ponto. Porque por isso que tem esse fazendo π sobre 2. A ressonância quer dizer exatamente, você estimula de forma que você esteja favorecido. Em vez de você estimular aqui em cima, certo? É melhor estimular aqui no meio. Tá? No caso, na velocidade porque já vem assim, basta você fazer assim, certo? A velocidade daqueles pontos dos pontos de estímulo seria zero. É zero. E aqui é máximo, né? E o campo seria o que, no caso? Não, o campo é a mesma coisa. O campo, eu posso aplicar o campo na mesma frequência, do mesmo jeito, certo? O campo aplica do mesmo jeito. Aqui, digamos que o campo aqui é máximo, né? Aplico o campo máximo aqui, certo? Eu posso aplicar o campo máximo aqui. É melhor aplicar aqui embaixo. Né? Porque ela está aproveitando que está vindo, né? Descendo com velocidade máxima e empurra, certo? Então sempre vai ser isso. A polarização, que é a resposta, vai estar π sobre 2 defasada em relação ao campo. A condição de ressonância é essa. Tá? E sabe o que caracteriza um circuito puramente capacivo? Qualquer circuito. A condição de ressonância é essa. A resposta original vai estar π sobre 2 em relação ao estímulo. Tá? A resposta original, no caso da gente, é polarização e estímulo ao campo elétrico. Outra coisa, bom, e longe da ressonância, né? Uma outra condição importante é se você estiver longe da ressonância. Se isso aqui for muito grande, isso aqui é quadrado de frequência, né? Então isso se torna muito maior do que isso, que é frequência vezes uma coisa que é pequena, certo? Então isso aqui pode ser desprezado. Então, longe da ressonância, né? Ou seja, se ômega 0 ao quadrado menos ômega 2 muito maior do que ômega gama, então epsilon relativo vai ser quem?
aproximadamente 1 mais ômega P ao quadrado sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega 2. Né? Se ômega tende para infinito, frequência altíssima, isso aqui vai embora. Tá? A permissividade dela é igual a 1 significa o quê? Significa vácuo. Né? Significa o material como se não estivesse lá. Então, frequência muito alta mesmo. Né? Isso aqui vai embora. Então, um material qualquer, ele vai ser transparente. Por isso que o raio-x passa pelos materiais. Né? Frequência muito baixa, você frequência zero, você tem o valor que é 1 mais ômega P ao quadrado sobre ômega zero. Então, para ômega igual a zero, né? Epsilon relativo é maior que 1, é igual a 1 mais essa razão aqui. Né? E para ômega tendendo a infinito, epsilon relativo é mais ou menos igual a 1. Tá? Mas observe, né? Ômega muito grande, isso aqui está certo esse não, tá, né? Igual a zero, não está certo, né? Então, depois da ressonância, quando você passa a ressonância, certo? Isso aqui só vale fora, longe da ressonância, né? Você passou a ressonância, isso aqui se torna negativo, tá? Então, esse número aqui se torna menor que 1, certo? Então, isso pode acontecer em algumas situações. Epsilon relativo menor do que 1 para ômega, nesse modelo, né? Só a gente está falando só de um tipo de átomo só, que tem uma ressonância só. Para ômega maior que ômega zero, né? Então, essa situação pode ocorrer em algumas situações. Né? Se você passar de todas as ressonâncias do material, você vai ter um epsilon que pode ser menor que 1. Né? Isso, na realidade, acontece em raio-x, certo? Se você botar assim, ó, um material, certo? Pedaço de vidro, e ar ou vácuo, botar vácuo aqui, certo? Então, esse material tem um epsilon relativo menor que 1. E o vácuo tem um epsilon relativo igual a 1. Certo? Então, na frequência de raio-x isso pode acontecer. Você tem materiais com epsilon relativo menor que 1 e o epsilon do vácuo é maior que 1. E isso aqui pode ser um guia de onda, certo? Porque como o material lateral tem a permissividade ou incertação menor, você pode guiar raio-x usando vácuo no meio e vidro ao redor. O pessoal faz isso. Faz guias de onda de raio-x fazendo isso. Tá? Usando vidro. Faz vácuo, um tubo capilar, joga raio-x pelo meio. Ele guia o raio-x até o outro lado. Tá? Tem uma aproximação que é importante, geralmente, né, em torno da ressonância, essas funções, essa função permissividade tem um comportamento muito bem conhecido, né? Então, no fundo, a gente teria que calcular aí, deixa eu botar aqui a expressão, né? Vou botar a expressão exata agora. Epsilon relativo é 1 mais ômega P ao quadrado sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega 2 mais J ômega gama. Se a frequência é próxima da frequência de ressonância, né? Bem próxima. Se isso aqui é bem pequeno, certo? Então você tem esse fator aqui é ômega 0 menos ômega 0 mais ômega. Isso aqui é próximo, né? Esse aqui é próximo de ômega 0. Então, esse termo fica... Isso aqui é mais ou menos 2 ômega 0, né? Porque ômega é próximo de ômega 0. Isso aqui não faz isso, senão vai zerar, certo? E faz esse igual mais ou menos de ômega 0. Então, a permissividade fica assim, ó. Aproximadamente 1 mais ômega P ao quadrado 2 ômega 0 menos ômega mais J ômega 0 gama.
E aí pode calcular a parte real imaginária, certo? Fica como exercício, né? Se for calcular, vai dar mais ou menos essa função aí. Vai dar essa função característica aqui, né? Parte real, né? Vai dar esse fator diferença em cima, aparece aqui o quadrado dessa função de diferença, e gama sobre 2 ao quadrado. E a parte imaginária, né? Ou seja, a permissividade tem a parte real e a parte imaginária. A gente escreveu desse jeito aqui porque o sinal dá sempre negativo, né? No meio dissipativo. Então a permissividade sempre tem a parte imaginária negativa. Tá? Já a gente vê por quê, né? Vai olhar isso aí. Tá? Senão já está querendo acabar, a pilha está acabando. Então, essa é uma função conhecida, é a função lorentziana, né? Isso aqui, essa função aqui é mais ou menos a derivada dessa. Aproximadamente, né? Então, o que tem essa de característica? Essa função é 1 mais alguma coisa, essa função não tem esse 1, tá certo? É só a parte imaginária. Se ômega for muito grande, isso aqui desaparece. Ou seja, frequências muito altas. Ou se isso aqui for muito grande, esse termo aqui, certo? Isso desaparece, esse efeito aqui. Né? Em outras palavras, se isso aqui for muito maior que isso, se as perdas forem pequenas, esse efeito de parte imaginária some. Então, se a gente olhar para essas funções, né, elas têm essa característica aí que eu vou mostrar aqui no desenho, certo? Isso aqui é a função epsilon', né, a parte real da permissividade. Tem esse efeito aqui, certo? Ó, abaixo da ressonância é maior do que 1, né? Vai ser maior do que 1, certo? E se está chegando na ressonância, vai ter uma mudança abrupta. Na ressonância dá 0, né? Da parte real dá 1 exatamente, só olhar aqui, certo? Na ressonância temos aqui dá 0. Tá? Epsilon tem 2 pontos de ressonância? Não é ressonância, isso aqui é o máximo e o mínimo. A parte real da permissividade tem o máximo, antes da ressonância, passou da ressonância vai ter o mínimo, certo? Então observe, ó, se você for para cá em frequência, certo? Então você tem um efeito em que a permissividade é maior que 1, a parte real. Que é quem está acostumado, né? Permissividade real. Passou da ressonância, daí você tem o epsilon aí menor do que 1, né? Como a gente falou antes. Né? Essa região em que o epsilon passa, toda vez que você passa de uma ressonância, isso aqui é chamado de dispersão anômala. Né? A velocidade de fase de uma onda é C sobre o índice de refração, que a gente vai falar já já, que é a raiz dessa permissividade. Se o índice de refração é menor que 1, que é o caso aqui, a velocidade de fase é maior do que 1. Né? Então é a região de anômala, certo? Então é uma região estranha, né, de se entender. Né? Você tem a velocidade no material acima da velocidade da luz. Né? De fase, né, no caso. Bom, e importante também é a parte imaginária. Como a gente falou, ela só existe por causa das perdas. Essa largura aqui, a metade, essa aqui está em 1,6, né? Mais ou menos a metade está aqui, certo? Isso aqui. Né? Todas essas propriedades podem ser deduzidas olhando a equação lá. Essa largura aqui é 2 vezes gama, certo? Gama, lembrando, né? É o canal de perdas da constante de amortecimento, ou frequência de amortecimento. Quanto maior grama, quer dizer o quê? Mais largo isso aqui. Né? Por outro lado, observe, né, que na ressonância isso aqui dá 0, né? Então, epsilon 2 de ômega 0, só para a gente saber quanto é que vale, né? A menos desse fator vai ser gama sobre 2 sobre gama sobre 2 ao quadrado, que dá 2 sobre gama. Então, o que acontece? Quanto maior a perda, mais largo é esse efeito aqui, mas, por outro lado, mais baixo é o máximo, né? Porque gama grande, né? Então, isso aqui vai ser menor, o máximo, né? Tá? E vice-versa. Se gama for muito pequeno, a linha é estreita, né?
E essa aqui aumenta, é acentuada, essa máximo efeito, certo? Então, essas são as características. Na realidade, o que a gente está vendo aqui é o que a gente olha quando luz passa no material, certo? Se você vai variando a frequência, você começa a ver linhas de absorção. As linhas de absorção têm esse formato mais ou menos lorentziano, certo? Quanto mais intensa e mais fina, essas linhas finas, linhas largas, têm a ver com grande ou pequena a quantidade de amortecimento, né, no material. Essa quantidade de amortecimento tem a ver, né? Por exemplo, não é... Se você olha a emissão espontânea, certo? Uma linha linha dessas lâmpadas espectrais, né? Que tem uma linha bem definida, né? Mas aquela linha tem uma largurazinha, que é o tempo de vida do elétron no estado de energia excitado, certo? Então isso tudo tem uma relação, né? Muito bem, se você tem um material com vários átomos diferentes, incluindo os núcleos, né? Os núcleos também oscilam, a gente falou que só elétron, né? Mas o núcleo também. Mas cada um tem sua frequência natural de oscilação, certo? Então, cada grupo de elétrons ou de átomos diferentes ou núcleos, o núcleo é mais pesado, a frequência natural de oscilação é mais baixa, os elétrons são mais leves, a frequência natural mais alta. Então, se você olhar o espectro de um material qualquer, você vai ver isso aqui, ó. Certo? Não dá para ver direito. Deixa eu ver se aumentando. Dá para ver aqui. O que a gente tem aí, né? Está comendo aqui, ó. Isso aqui é a parte real. O epsilon de um material, a parte real, isso aqui, tira isso aqui. O epsilon-linha tem uma função desse tipo. Ressonância, né? Passa por ressonância, né? Epsilon maior que 1 e daí passa para baixo. Mas você observe que tem uma ressonância mais na frente, uma outra frequência. Essa ressonância mais na frente tende a aumentar o epsilon atrás dessa ressonância. E contrabalanceia um pouquinho o epsilon após essa ressonância aqui. Daí é uma combinação de efeitos, né? Tem isso aqui, tá certo? Isso aqui, né? Então, você tem essas várias ressonâncias, que é o que a gente observa nos materiais, né? Então, você tem esse efeito, que é o efeito de dispersão, que a gente vai falar hoje ainda. Você tem a ver com a parte real da permissividade, né? Então, o fato da permissividade ser uma função dependente da frequência, né, vai causar efeitos interessantes, né? Um deles é o efeito de dispersão, que está refletido na parte real do epsilon, na parte real do epsilon-linha, no caso. Tem um efeito agora na parte imaginária do epsilon, né? Isso aqui é o menos epsilon duas linhas, né? Então você tem as ressonâncias. Isso tem a ver com a absorção de energia eletromagnética. Quando você passa na ressonância, a luz é fortemente absorvida, que é o que a gente observa, né? Então, quando você passa a luz no material e passa só uma faixa de frequência, porque absorveu uma banda de frequências que tem a ver com essas absorções aí, tá? Então é isso que a gente observa, várias regiões espectrais. Isso aqui é infravermelho, certo? Frequência baixa, né? Mais na frente você vai para o visível, né? Ultravioleta, certo? Né? Se você for para cá, as absorções são inerentemente devido aos núcleos que são pesados, então frequências mais baixas. Absorção lá em micro-ondas, infravermelho, ondas milimétricas, né? Mais para cá são os elétrons dos materiais que estão responsáveis pela resposta, são mais leves, certo? Ultravioleta, visível, etc, né? E você tem as moléculas mais complexas, né, que quem governa essas posições são as estruturas quânticas dos átomos de moléculas, né? Então, isso quem determina. Mas você observa que um modelo simples desse dá para explicar o que acontece na realidade, né? A gente só não sabe calcular qual é a posição exata, certo? Com esse modelo. Precisa de mecânica quântica para isso, né? Calcula a equação da onda do sistema e vê onde é que estão as ressonâncias, né? A gente sabe mais ou menos, no ponto de vista clássico, que vai ter coisa no infravermelho, coisa no visível, assim por diante, né? Muito bem, esse modelo que a gente falou agora, ele serve para modelar não apenas dielétricos, no sentido convencional, como também condutores, né?
Observe que a gente modelou um elétron como tendo uma força elástica menos m ômega 0 ao quadrado x. Né? Para eu modelar um condutor, basta dizer que, bom, se eu fizer ômega 0 igual a 0, eu não tenho força elástica mais. Tá? Ou seja, o elétron está livre. Então, para me modelar um condutor, você pode dizer que o condutor é um sistema desse tipo aí, com frequência de ressonância igual a 0. Tá? Se ele fizer isso, a gente vai obter exatamente a resposta de um condutor. O que é um condutor, né? O condutor ele é caracterizado por uma relação entre densidade corrente e campo elétrico, que é a condutividade elétrica, certo? Tá? E também, na teoria, né, de condução elétrica, isso aqui tem a ver com a densidade de portadores, densidade de carga, que é densidade de átomos, né? Densidade de carga, que é a densidade de átomos vezes a carga elétrica livre, elétrons livres, vezes a velocidade v, certo? E a velocidade v, por sua vez, nesse nosso modelo, é dx dt. Né? Então, para calcular a condutividade, certo? Isso aqui está faltando. Espera aí, isso aqui, vamos ver, né? Isso aqui, na verdade, desculpa. Deixa eu só organizar aqui, peraí. Cadê? Peraí. Por outro lado, a densidade corrente é a densidade de carga vezes a velocidade média, certo? Que é o dx dt. Né? Então, se eu pegar a velocidade em relação ao campo elétrico, determina a condutividade, ou seja, então, como eu tenho x e v dx dt, no regime permanente, v reto é j ômega x. Tá? Só que está na direção x, né? Então v é j ômega x. X eu relacionei com o campo aplicado, né? Então, se eu obtenho o v em função do campo elétrico, eu vou ter a condutividade, que está aqui, certo? J no regime fasorial é sigma E. Né? Isso aqui, por sua vez, vamos ver, né? J ômega x. Tá? Daqui eu tiro, se eu calcular x de E que eu já fiz, eu tenho a condutividade elétrica. Certo? Então a condutividade, se a gente fizer as contas, vai dar isso aqui, ó. Fazendo ômega 0 igual a 0, a condutividade vai dar NQ2 sobre M, né? 1 sobre gama mais J ômega. Essa é a função que a gente obtém. Por quê? Aqui está faltando o termo ômega 0 ao quadrado, né? Ômega 0 que foi 0. Por isso que não tem ômega 0 aqui. Então é isso que a gente obtém, certo? Então, na verdade, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu pegar lá, porque eu acho que tem uma coisa errada aqui. Deixa eu pegar a expressão aqui. Cadê o x? Está aqui, né? Está aqui, ó. Se eu fizer ômega 0 igual a 0, né? Certo? Dá negativo. Por isso que eu falei, tem um errozinho aí, certo? Aqui tem a expressão, deixa eu ver. Deixa eu botar aqui a expressão que está correta. Deixa eu ver aqui. Inclusive eu corrigi na minha nota. Acho que está errado lá, certo? Mas isso aqui tem uma aproximação. Não, aqui está certo. Está certo aqui no livro, certo? Então, a função de densidade você pode botar dessa forma, né? E aí você identifica a condutividade, certo? Se é a função condutividade, a função da frequência, a condutividade varia com a frequência desse jeito. Mas a gente quer falar, bom, e a condutividade DC, né? Para ômega igual a 0, qual seria? Ora, se o ômega tende a 0 nessa expressão, esse termo domina esse aqui.
Esse aqui vai mais rapidamente pesado do que esse. Então, o sigma vai tender a quem? NQ2 sobre M, J ômega sobre J ômega gama. J ômega cancela. Você fica com essa expressão aqui, NQ2, essa aqui, né? Sobre gama. Gama é o inverso daquele tempo que a gente chamou de tempo de colisão, então isso daria essa expressão aqui para a condutividade DC, sabe? Que é a expressão original que se obtém no modelo simples de colisão. Né? Colisão, elétrons sofrendo evento de colisão com tempo característico de tal C produziriam a condutividade dada por essa expressão aqui. Densidade de elétrons, carga ao quadrado, tempo de colisão dos elétrons sobre M. Né? Então, para mostrar que o mesmo modelo, a mesma resposta, pode ser usado para modelar tanto os elétrons livres quanto os elétrons ligados, que dá a função permissividade. Né? Uma outra forma de você analisar também é falar, bom, esse material não tem condutividade, ele só tem permissividade, certo? A gente vai atribuir, né? É a mesma coisa, certo? Pega a função permissividade e calcula ela para ômega 0 igual a zero, que é como se fosse um material com os elétrons livres. Então você esquece a densidade corrente e pensa só na resposta D em função do campo elétrico. Né? Então obtém-se que, fazendo as continhas aí, né, se vai fazer, vai dar o mesmo resultado. Então, de novo, né, para ômega pequeno, eu não quero perder muito tempo, só quero ilustrar um efeito interessante aqui. Né? O epsilon fica dessa forma aqui, certo? Isso aqui é a condutividade. Então, o epsilon efetivo de um material que tem condutividade sigma, se você tem um material que ele é condutor, certo? Você pode dizer que ele tem um epsilon efetivo dado por isso aqui, ó. Certo? Uma parte real e uma parte imaginária dada por isso aqui, em que sigma é a condutividade DC. Certo? E novamente aparece um valor negativo aqui, né? Porque J está embaixo, certo? Então é como se tivesse um material condutor, é como se tivesse uma parte imaginária de permissividade dada por essa expressão aqui, sigma sobre ômega, certo? Em geral, quando um material de altíssima condutividade, isso aqui é tão grande que isso aqui pode ser desprezado. Então, efetivamente, o material vai ter uma permissividade dada só por esse termo aqui. O primeiro termo é desprezível, certo? Né? Só para mostrar que, quando você começa a ter coisas variando com a frequência, certo? Variando com o tempo, tanto faz você atribuir as propriedades de transporte, você pode atribuir todas elas para a função permissividade, que você prevê também um efeito de condutividade que a gente conhece, certo? Muito bem. Bom, então, o que quer dizer essa questão de aparecer uma parte imaginária? A gente falou que tem a ver com dissipação, né? Certo? E a gente falou o seguinte, que a permissividade da função tem que ser, do jeito que a gente fez, ela sempre dá uma permissividade negativa, certo? Isso também vai se verificar se você olhar essa permeabilidade, né? A permeabilidade do material ia ter uma parte imaginária que é negativa, convencionalmente falando, certo? Meios passivos, né? Meios que não amplificam, né? Eles só absorvem. Então a gente vai ver por que agora, certo? Então, em geral, um meio que tem perdas, ele vai ser caracterizado por uma função permissividade desse jeito e deve aparecer também a função permeabilidade desse jeito aí. Como é que a gente vai ver que isso é verdade? Pelo teorema de Poynting, certo? Então vamos analisar o teorema de Poynting agora no meio linear, em que a função permissividade a gente sabe que ela é complexa. Vamos imaginar que a permeabilidade, por mecanismos semelhantes, também seja complexa. E vamos analisar as situações possíveis. Por exemplo, se o meio for não condutor, né, seja, admitindo pequenas perdas, de forma que epsilon e mi sejam reais, o que nós temos? J igual a zero. E são os elementos que aparecem no teorema de Poynting. É o D conjugado, né? É igual a epsilon, é conjugado. E o B conjugado, que é mi conjugado, mas mi é real, mi H conjugado. Então, quando isso acontece, você vai ter aí a energia elétrica, né? Dado por essa expressão, em que aparece um fator epsilon, a expressão, e a magnética aparece o fator mi. Né?
Então, porque é B igual a MH, tá certo? D igual a YE, então aparece isso aí. Né? Ou seja, no meio não condutor, com epsilon e μ reais, a parte real do fluxo de potência para dentro de um volume vai dar zero. Né? Porque lembrando, daria, deixa eu botar aqui, né? Real do fluxo aqui tem um fator que é 1 meio integral de dV, acho que é J conjugado, né? É escalar J conjugado mais, menos J2 ômega WE menos WM. Energias médias, certo? Só que são energias complexas, a gente tem que ver como é que é isso aqui, certo? Energias médias, né? É isso que acontece, tá certo? É exatamente isso, né? Bom, se J igual a zero, isso aqui desaparece. Isso aqui é real, isso aqui é real, né? Então você teria aí a parte real, ou seja, se isso não tem parte imaginária, isso aqui não contribui para a parte real desse fluxo de potência. Ou seja, isso aqui zero, não tem parte real do lado direito. Ou seja, a parte real disso aí dá zero, certo? Então não existe dissipação. Se o meio é não condutor e epsilon e μ são reais, não há perdas, não há o que? Dissipação. Certo? Existe a possibilidade de haver energia reativa aí, certo? Calculando a parte imaginária, que é exatamente esse termo aqui que a gente colocou ali. Né? Potência reativa pode existir, né? Dependendo da situação. Caso 2, meio condutor satisfazendo a lei de Ohm, certo? Mas ainda, né, sem o efeito de perdas nas constantes materiais. Certo? Então, você substituindo o teorema de Poynting, se obtém agora uma parte real do fluxo para dentro, que é a perda por condução, que a gente já conhece, né? Certo? Eu posso até tirar isso aqui, mas vamos colocar meio condutor satisfazendo a lei de Ohm, certo? Que tem dissipação, que a gente já sabe, agora com epsilon e μ complexos, certo? Então aí a gente tem que tomar cuidado para calcular as coisas, né? Então a gente vai colocando isso aqui, ou seja, a equação para as energias fica dessa forma, né? E agora, certo? Vai aparecer um termo imaginário, certo? Nas energias, que vai combinar com 2J ômega que vem dessa expressão aqui, certo? Aqui tem esse 2J ômega. E aqui aparece um termo também imaginário que vai combinar para dar uma parte real, certo? Tá? Ou seja, o que acontece agora? Acontece que a parte que representa dissipação no volume vai ter a parte de condução, mais uma parte de elétrica, de perda, que tem a ver com quem? Com epsilon das linhas, certo? Mais uma perda magnética, que tem a ver com μ2 linhas. Então, observe que todos os efeitos são aditivos, é tudo mais aqui, certo? Mais. Ou seja, se o epsilon das linhas, né, se o epsilon for escrito dessa forma, tem que ser, né? E o μ dessa forma. Com epsilon das linhas e μ das linhas positivo, ou seja, se a parte imaginária da permissividade for negativa e a da permeabilidade for negativa, quer dizer que isso quer dizer perdas, meio passivo, ele dissipa. Então, toda a função permissividade elétrica, né, tem que ter a parte imaginária negativa, certo? Toda a permeabilidade magnética tem que ter a permeabilidade negativa, a menos que o meio seja ativo. Daí isso aqui muda de sinal, aí você amplifica, você tem energia sendo devolvida para o campo, certo? Mas se o meio é passivo, então quer dizer perdas. Então, aparece o epsilon das linhas, por que ele apareceu? Porque apareceu um gama, que era o canal de perdas. Ele que fez existir um epsilon das linhas no nosso material. Certo? A mesma coisa vai acontecer no caso magnético. Ok?
Então, para mostrar, para ficar bem claro, né? Certo? Então, observe, é como se o material tivesse uma condutividade efetiva aumentada dessa quantidade aqui, certo? Quanto maior a frequência, mais importante esse efeito aqui, né? Esse efeito de perda aqui. Certo? E tem mais um efeito aqui que não dá para combinar sem saber a relação entre campo elétrico e magnético, mas teria que saber, certo? Bom, e a energia, essa notação está um pouco confusa, né? Mas a parte imaginária tem a ver com a energia armazenada. Energia de fato verdadeira armazenada elétrica agora é só isso aqui, e a magnética é milinha H2, né? Certo? Então, o que acontece com a onda eletromagnética que se propaga no meio que tem essas características de perdas, né? Como é que se comporta uma onda eletromagnética? Certo? Então, vamos admitir, né, que a permeabilidade seja escrita dessa forma e a permissividade dessa. Isso aqui está escrito aqui, certo? Né? Ele simplesmente joga isso nas equações de Maxwell, ou seja, B igual a μH, né? Não é mais μ0, né? É μ0, μ relativo a H, ou seja, B igual a μH. Isso só no regime fasorial, né? A gente não pode escrever isso no regime temporal, sabe? D igual a εE. Então, se jogar nas equações de Maxwell, o que aparece é um fator de escala novo, né? Antes era μ0, passa a ser μ. Antes era ε0, passa a ser ε. As equações que nós obtemos, a equação de Helmholtz, são muito parecidas, tá? Mesma coisa. Só que aparece agora esse K ao quadrado, certo? Se a gente fizer as contas, né? Esse K ao quadrado, antes era K0 ao quadrado, é ômega 2, μ0, ε0. O que vai acontecer agora é quem? μ, ε, né? Então, você agora no meio material vai ter K2, ômega 2, μ, ε, né? Ou melhor, né? Ômega 2, μ0, ε0, μ relativo, ε relativo, certo? Isso aqui é 1 sobre c ao quadrado, né? Eu posso colocar assim, K igual a ômega sobre c, raiz de μ relativo, ε relativo. Tá? São números apenas, né? Adimensionais. Isso é o K0. Então, no meio material, que tem a permeabilidade não diferente do vácuo, permissividade diferente do vácuo, o número de onda, que é um elemento importante nessa análise, é o número de onda do vácuo, vezes esse fator aqui que a gente vai chamar o índice de refração complexo, vou botar essa barrinha aqui, do meio. Índice de refração complexo é o produto dos valores relativos, né? Certo? Em muitas situações, o efeito magnético é desprezível. Os efeitos dispersivos magnéticos são desprezíveis, certo? Geralmente, a grande maioria dos materiais tem μ relativo igual a 1 aproximadamente. Então, o índice de refração complexo fica só relacionado, né, à permissividade relativa, né, ε. Tá? Então, isso aqui é muito usado na prática. Em muitas situações, μ relativo igual a 1, você usa só isso aqui. Sabe? Tá? Então, o que acontece? Esse índice de refração, né, também, a gente vai escrever na forma, ele vai ter a parte imaginária, né? Ou seja, a parte, esse de refração complexa vai ter uma parte real que a gente chama de um índice de refração, certo? E uma parte imaginária que vai ter que ser negativa também, certo? Se você combinar os valores lá, dá uma parte imaginária negativa. Porque para ter significado de dissipação, a parte imaginária de refração tem que ser negativa. E aparece esse parâmetro, isso aqui não é um K, isso aqui é um kappa, letra grega, chamado coeficiente de extinção. Como o nome está dizendo, né, alguma coisa vai ser extinta por causa disso. Tá? A onda eletromagnética se extingue, né, por causa desse kappa. Né? Ou seja, em resumo, né, o K
é dado por esse fator que aparece vezes o K0, né? Então, na prática, o que isso quer dizer, né? Uma onda que entra no meio, no vácuo, né, ela tem mais ou menos o comportamento. Deixa eu fazer só semi-quantitativamente, só para a gente entender mais ou menos. Certo? Deixa eu fazer só um exemplo rápido, uma ilustração rápida aqui. Suponha que μ relativo igual a 1, certo? Né? Então, o N é raiz de epsilon relativo. E nosso epsilon relativo a gente chamou de epsiloninha menos j epsilon duas linhas, certo? Então, daí eu posso calcular, né? N menos j capa ao quadrado igual a epsiloninha menos j epsilon duas linhas. Então, conhecida essa função que nós conhecemos, acabamos de calcular, posso calcular parte real imaginária de n capa, certo? Fica como exercício aí, né? Deixa eu ver se tem aqui a expressão. Se a perda for pequena, ou seja, se capa for efeito, a perda sempre aparece, transforma esse número em complexo, né? Se capa for muito menor do que o índice de inflação, então o epsiloninha dá aproximadamente raiz do epsiloninha, desculpa, índice de refração, né? Aproximadamente raiz do epsiloninha e o coeficiente de extinção capa aproximadamente epsilon duas linhas sobre 2n, tá? Então, se não tiver parte imaginária, não tem coeficiente de extinção, ok? Observe, né? Isso aqui, o sinal está correto. Epsilon duas linhas é positivo, porque a parte imaginária do epsilon é negativa, né? Então, o capa tem que ser positivo também. Ou seja, a forma tem que ser essa aqui, para ter dissipação, certo? Muito bem. Bom, só dando um exemplo, né? Se μ relativo for 1, essa relação é simples, muito conhecida, né? Se você despreza a perda, índice de relação é a raiz do epsilon relativo, aproximadamente. Então, o que acontece? Se você tem uma onda se propagando no meio material, tem uma figura aqui? Não, não tem figura nenhuma. Não tem. Se você tem uma onda se propagando no meio material, né? Vamos supor que você tem um campo elétrico que entra no meio material. Digamos que o campo está na direção X, certo? E se propaga na direção Z. Um meio cujo índice de refração seja complexo. O que vai acontecer? Bom, propagação na direção Z quer dizer que o campo tem uma forma do tipo E igual a E0 na direção X. O vetor de onda, né, vai ser quem? Menos J na direção Z. O K, né? KZ. Só que o K é N barra K0. Então, como é que fica a onda? Como é que é o comportamento do campo elétrico? É igual a E0 a X exponencial de menos J N menos J capa K0 Z. Né? O que acontece? Então eu tenho um fator que é menos JN K0Z, que tem a ver com a fase, né? Sem perda, eu teria só esse fator, né? Em refração normal, né? Vezes K0, N vezes maior, certo? Tem a parte agora que deu um número real negativo, menos kappa vezes K0Z. Então o que acontece? A amplitude da onda decai exponencialmente no meio, né? Então a onda penetra no meio, mas vai a amplitude máxima, vou colocar dessa forma, né? Faz assim, né? É claro que o campo oscila e vai caindo, certo? Mas a amplitude cai desse jeito aqui, né? Como a potência, a densidade de potência é proporcional ao quadrado do campo,
quadrado, né? Isso aqui é o quadrado de módulo da... vai embora da 1, né? Isso aqui vai dar E0 ao quadrado, módulo de E0 ao quadrado, exponencial de menos 2k K0. Então a densidade de potência decai exponencialmente com a constante de atenuação alfa, dada pela expressão aqui, 2k K0. O que quer dizer isso, né? A potência que entra aqui é uma, a que cruza essa seção de transversal é outra. A diferença entre essas duas vezes a área vai dar potência absorvida no meio. Então a absorção de potência. Se o meio for muito comprido, não passa nada do outro lado, ele absorveu totalmente a onda eletromagnética. Né? Então por isso que chama coeficiente de extinção, né? Tá? O que acontece com a transmissão, por exemplo, né, com a antena, né? Ela transmite o sinal enquanto o obstáculo absorve um pouco da energia. Não, mas quando é um obstáculo, às vezes é reflexão. Bate e vai para lá, certo? Mas ela não absorve não o material? Pode absorver. Se passar pela parede, pode absorver, certo? Absorve um pedaço. Né? Passa, absorve um pedaço e passa para lá de lá. Né? Mas aí você teria essa situação assim, ó. Um material altamente absorvedor ou não sei, eu não sei na frequência qual é, né? Você tem aqui uma parede de um certo comprimento, né? Chamado de L, né? Uma onda eletromagnética passa aqui, atravessa aqui e passa com a nova amplitude, certo? Quanto isso vai ser absorvido depende desse comprimento, né, em relação ao comprimento de onda. Porque observe, né, num comprimento Z, né, a onda cai de quanto? Né? Exponencial de menos, se o comprimento fosse L, é menos 2k K0L. K0 é 2π sobre lambda, né? Isso aqui dá exponencial de menos 2k. Esse k pode ser bem pequeno, tá? Vezes 2πL sobre lambda. Então depende dessa razão aqui, ó. L sobre lambda também. Tá? Se L for muito pequeno em relação ao comprimento de onda, apesar do efeito poder ser bastante absorvente, pode ser que absorva pouco. Porque a parede é fina, certo? Por exemplo, né? Vamos falar aqui um exemplo. Frequência de celular é 2 GHz, né? É 2 GHz, né? F igual a 2 GHz, certo? Qual é o comprimento de onda, né? Bom, F igual a C sobre lambda. Lambda é 3 vezes 10 oitava sobre 2 vezes 10 a nona, certo? Que dá 3 meios, dá 1,5 vezes 10 a menos 1, que dá quanto? É isso mesmo, tá certo? Olha só. Lambda igual a 0,15, né? 15 centímetros, certo? Né? Então, se a parede fosse altamente absorvedora, absorvia muito, né? Muito, porque a parede dessa tem mais ou menos essa espessura, né? Por coincidência, certo? Então, L sobre lambda é da ordem de 1, né? Então, se o kappa for muito grande, né? Cadê? Se esse kappa for muito grande, isso aqui dá 2π, né? 4π já dá 12, né? Exponencial de menos 12. Mas esse kappa é pequeno, né? É 0,00 alguma coisa. Daí... Desculpa, esse kappa depende do quê, mesmo? Hã? O kappa depende do quê? Não, o kappa depende do material. Pode ser que na frequência de 2 GHz ele seja transparente, né? Os concretos, certo? Passa direto. É o que acontece na realidade, né? As coisas passam tranquilamente, né? Tem algum, sei lá, catálogo? Tem. Deve ter. Se fosse metal, não passava. Né? Não passa. Alumínio parece que também não, né? Não, nem o metal. O metal em geral não passa. Folhinha de metal já absorve pra caramba. Por isso que se eu mudar o celular aqui, o alumínio... Não vai passar, certo? Tem outra coisa importante aqui que eu esqueci de mencionar, né? Tem a parte aqui, né? É que no material que tem fração N, né? Vamos fazer kappa mais ou menos igual a zero, certo? Então, N barra é aproximadamente igual a N. Então, o número de onda é N vezes K0, né? Tá? Isso é refração, né? Então, quer dizer o quê? Como isso aqui é 2π sobre lambda, então, lambda, a periodicidade dentro de um material de inserção N, lambda, isso aqui é lambda no vácuo sobre inserção. É menor, né? Que o lambda no vácuo, certo?
Então, no meio de incertação M, como o número de onda é maior do que o do vácuo, é porque o número de onda é menor do que no vácuo. Tá? Isso aqui é 2π sobre lambda, isso aqui é 2π sobre lambda zero. Então, dessa lambda é igual a lambda zero sobre m, né? Daí isso aqui. Então, também tem isso, né? O número de onda é encurtado no índice de refração, no material de refração, em geral, é maior que 1, no caso, né? Então, você tem esse aqui, certo? Bom, então esse é o efeito que a gente falou. Mais outra coisa, a onda eletromagnética, se você for... A gente teria que ver exatamente como é que é o campo da onda, né? A gente calcula o campo da forma... ou seja, a forma canônica do campo permanece a mesma. Forma canônica. Eu não vou botar o vetor unitário por enquanto não, deixa sem ele, certo? Se o campo elétrico na forma canônica é assim, campo elétrico igual a E0 menos J K escalar X, né? Onde K pode ser um vetor de onda complexo, né? É um índice de refração complexo, né? K0, né? Vezes o vetorzinho U, certo? Né? Então é assim que escreveria, certo? É o módulo dele, que é isso aqui. O módulo dele não, é a amplitude do vetor de onda. Porque módulo, meio esquisito falar de módulo. Esse aqui é o magnitude, né? Magnitude complexa. Não é também, certo? Esse aqui é o... a natureza vetorial está no vetor U, certo? Como é que fica o campo magnético? Na forma canônica. 1 sobre Z... na realidade é assim, né? 1 sobre a impedância de onda, tá? Não, não é assim, é assim, né? É 1 sobre ômega mi, né? A forma original é essa, certo? K vetorial é exponencial de menos J K escalar X, né? Ou, se quiser, isso aqui vai dar 1 sobre Z, U vetorial E, menos JK escalar X. Onde U é o mesmo vetor unitário. Agora, Z passa a ser a impedância de onda, raiz de Mi sobre Epsilon. Como essas grandezas são complexas, a impedância de onda passa a ser também complexa. Tá? Mas tudo é as mesmas expressões. Né? Vamos verificar que isso dá verdade. Isso aqui, K sobre ômega mi é o quê? Né? K é igual a ômega raiz de mi epsilon, né? Vezes U, certo? K sobre ômega mi vai dar ômega cancela, vai dar exatamente isso, né? Vai dar mi sobre raiz de mi sobre raiz de epsilon, 1 sobre raiz de mi sobre epsilon, né? Vezes U. Então, por isso que dá essa expressão de baixo aqui, né? 1 sobre a impedância de onda complexa, vezes isso aqui. Então, no meio desse, o campo magnético tem essa forma aí. Certo? Na forma canônica. É a mesma forma canônica. Forma canônica é isso que a gente chama, que ele está chamando no curso, é isso. Isso aqui é escrito assim, então automaticamente, ou você escreve desse jeito, ou desse forma que é mais fácil de perceber, certo? Vetor unitário, vetorial completo sobre impedância de onda, que agora é dado para essa expressão. Tá? Bom, uma segunda característica importante no meio em que a função permissividade é uma função dependente da frequência, né? É o que a gente chama de dispersão. Vamos ver por que acontece isso. Aí acontece um novo efeito interessante. Chamar de dispersão. Oi? Exatamente. Exatamente isso aí que a gente vai falar. É atenuação e dispersão, né? O que acontece? Né? No vácuo, o que foi que a gente viu? O número de onda
é ômega sobre a velocidade de fase, né? Que é a velocidade da luz, 3,8 metros por segundo. Né? No meio qualquer, o K, né, é ômega. Vamos desprezar agora as perdas, tá? Senão, vamos separar os efeitos. Eu já falei sobre perdas. Vamos admitir que o índice de refração complexa seja real, né? Longe das perdas, só para ver esse efeito desse parâmetro aí. Então, isso aqui vai dar ômega sobre C vezes o índice de refração. Né? Então, é como se a velocidade de fase fosse a razão. Isso aqui é ômega dividido por C sobre N. Certo? Então, é como se a velocidade no meio, né, a velocidade de fase de fato é isso. Né? A velocidade de fase agora passa a ser C sobre N, dentro do meio de propagação. Então, a velocidade de fase, chamar de VP, a velocidade da luz, que se fosse no vácuo, do vácuo, né, sobre N. Só que N é a função de quem? Da frequência. Certo? Quais são as consequências disso? A velocidade de cada fase, ou seja, se você tem um sinal qualquer, certo? Variando do tempo. Por exemplo, o que o pessoal faz com fibra ótica, né? Envia pulsos, né? Modulados, né? Zeros e uns, certo? Então você modula um pulso com uma frequência bem alta, tá certo? Para poder transmitir num sistema qualquer, numa fibra ótica, num guia de onda, num sistema qualquer desse aí, certo? Então você tem, ou seja, uma função dessa, certo? Que é a portadora, né? De alta frequência, vezes a envoltória, que é a informação que você quer transmitir, não é um harmônico só, mas são vários. Você tem um espectro de frequências diferentes, de várias frequências, certo? O fato é que cada frequência, cada componente do sinal, se decompõe o sinal em várias frequências, viaja a uma velocidade diferente. Cada componente de frequência é um harmônico, é uma onda plana dessa que a gente está falando. Certo? Ora, então quando chegar do outro lado, você vai ter o que a gente chama de distorção. Né? O sinal não é exatamente igual ao sinal que foi enviado, ele é diferente. Certo? Nesse capítulo tem uma análise sobre isso, mas isso pode ser, vocês podem analisar essa formulação, mas essencialmente o que se mostra é que a velocidade de propagação da informação viaja com o que a gente chama de velocidade de grupo, e não com a velocidade de fase. Porque a velocidade de fase seria aquela em que um portador fictício teria de se mover para manter a fase constante. Mas isso não quer dizer que seja a velocidade da transformação de informação. Né? A análise mostra isso, que se você mandar um pulso modulado, né, ele chega em outro lugar, um tempo t, que é associado, se isso aqui for L, né, igual a L sobre a velocidade de grupo, e não sobre a velocidade de fase. Você pode mostrar isso. É o que a análise do capítulo 7 mostra. Certo? A gente não vai explorar isso muito aqui não, mas isso vai ser... Vocês podem revisitar isso no futuro. Certo? Se mostra isso. Né? Embora cada onda plana viaje para a velocidade de fase, mas o pacote como um todo viaja para a velocidade de grupo. Né? Se você for ver, o centróide de um pulso desse vai estar deslocado, né, de tal forma como se tivesse viajado para essa velocidade de grupo. E essa velocidade de grupo, ela é dada, a de fase é ômega, a velocidade de fase, né? Se você olhar aqui, tá certo? Olha para essa expressão aqui, né? Velocidade de fase é ômega sobre K0 no vácuo, né? Certo? Então, a velocidade de fase, se a constante de propagação, se por exemplo, você manda algo na direção Z e o fator, o número de onda é beta, vamos chamar de beta para não confundir com K0. Se você manda isso aqui com a velocidade menos J beta Z, certo? Né? Então, beta é ômega sobre a velocidade de fase para cada frequência, né? Então a velocidade de fase é ômega sobre beta.
certo? Né? Essa é a velocidade de cada harmônicozinho. O grupo de frequências, desde que seja estreito em relação à frequência central, vai viajar com uma velocidade Vg, que não é isso aqui, é d ômega d beta. Certo? É diferente. Né? Então, por exemplo, para ele saber como é que, ou seja, saber qual é a velocidade real de propagação do pacote de informação, você precisa calcular essa relação aqui. Ora, isso aqui é obtido, né? A função epsilon é que vai dizer que é essa relação entre ômega e beta. E isso é o que chama essa relação ômega versus beta, é o que chama a relação de dispersão, certo? Né? Vou fazer aqui um exemplo só para mostrar. Você tem aí uma relação típica de um guia de onda retangular. O guia de onda ele tem dispersão devido à estrutura do guia, a gente vai ver isso. Sabe? Então, se você for ver o diagrama ômega beta, ou seja, a relação de dispersão, fizer um gráfico. Aqui tem a relação linear, né? Tem uma relação, por exemplo, essa função linear, ômega sobre beta constante é o vácuo, certo? O vácuo é aquele em que ômega sobre beta vale C, né? Vácuo. Então, a linha reta aqui, certo? Então, a tangente desse ângulo, se você calculasse, é ômega sobre beta igual a C, constante, certo? No guia de onda, por exemplo, existe um efeito dispersivo interessante, em que não existe frequência inferior a certa frequência chamada frequência de corte, ômega C. E a relação é curva, certo? É algo assim, né? Tende a do vácuo para a frequência muito, muito alta, certo? Então, o que é a velocidade de fase num guia de onda? Ou no meio que tem essa dispersão aqui, certo? Bom, a velocidade de fase simplesmente nessa frequência aqui, vou desenhar com a caneta mesmo, seria nessa constante de propagação e nessa frequência é a declividade dessa reta aqui, certo? Então, esse ômega sobre esse beta dá velocidade de fase, observe, né? Que o guia de onda, né, que é algo que vai ser visto depois, tem a velocidade de fase maior do que a velocidade da luz, que a velocidade da luz é a tangente desse ângulo. No guia de onda, é a tangente desse ângulo que é maior, certo? Então, no guia de onda, ele tem essa propriedade interessante, a velocidade de fase é alta, mas a de grupo é a derivada, né? É a tangente a essa curva. Então, a de grupo é mais ou menos isso aqui. Ó. Se eu conseguir desenhar direito. A de grupo é a tangente, né? É esse ângulozinho aqui, né? Que é menor do que a da luz, certo? Esse ângulo aqui, tangente desse ângulo, que é d ômega, né, d beta, certo? Que é essa reta aqui. Então, ou seja, o grupo viaja com velocidade real, né? E você tem essa velocidade de fase para cada frequência, cada componente de onda plana pode viajar na velocidade acima da luz. Mas não quer dizer que é a velocidade de transporte de informação, que é menor que a da luz. Então, vamos ilustrar aqui algumas situações interessantes. Então, o que é um grupo, né, essa propaganda? É isso aqui, certo? Você vê a portadora dançando por dentro do... Dá para ver? Não dá, né? Dá. A portadora de alta frequência, né? E os pacotes de onda se propagando. Né? A dispersão aqui é desprezível. Dispersão a gente vai ver já o que quer dizer. Tá? Professor, eu posso dizer que o sinal que está dentro da portadora não tem energia suficiente para chegar ao destino? Não é isso não. Então por que necessariamente o sinal precisa de uma portadora? Você fala por que precisa de uma portadora, né? Isso. Tá, então um bom exemplo é o guia de onda que eu acabei de falar, certo? Com esse exemplo você vai entender por quê. Pronto, olha esse guia de onda aqui. Esse guia de onda quer dizer o seguinte: se a frequência for menor que ômega C, nada se propaga nele, certo? Então, se eu quiser mandar informação através de um guia de onda, eu tenho que mandar eu tenho que pegar a energia, a informação que eu quero,
transformar essa informação em alta frequência que seja acima de ômega C. Tá? O ômega C, numa estrutura, dependendo do tamanho, pode ser, por exemplo, 6 GHz. Certo? Então, se eu quero mandar pulsos, né, cuja taxa de repetição seja, sei lá, né, de largura, cuja a frequência, o espectro de frequência seja abaixo de 6 GHz, eu não consigo mandar, porque não passa pelo guia de onda. Daí o que a gente faz? A gente bota na frequência de operação daquela tecnologia, que é o guia de onda, passa por ele, depois está do outro lado, certo? Se você precisa transmitir informação por uma antena, né? A antena vai ser eficiente se a frequência for associada ao tamanho dela, certo? Como a onda da radiação for da ordem, mais ou menos, do tamanho da antena, digamos assim, certo? Então você tem que botar a sua informação artificialmente numa frequência que funcione aquela antena. Então por isso que você precisa... Geralmente a informação é uma baixa frequência. Você bota ela em alta frequência, modula, né? Ela vira uma coisa que é de alta frequência e manda. Consequentemente, o gasto de potência é O maior. quê? O gasto de... Você tem que gastar energia, porque você tem que modular, né? Gastar. E a potência da portadora tem que ser alta para poder chegar, né? Ser transmitida e que vai espalhar a onda plana, né? Onda esférica, vai espalhar, vai cair em amplitude. Então chega do outro lado. Mas o exemplo aqui é esse, né? Por exemplo, nada passa abaixo de uma certa frequência. Então, se quer passar no guia de onda, tem que modular na frequência alta. Então isso aqui é um grupo para você ver. O pacote viaja com essa velocidade do centroide aqui, mas você vê que a portadora está dançando aqui dentro, né? Mas não é essa a informação. A informação que a gente está vendo é a informação do pacote, certo? Isso aqui, né? O que mais? Ó, isso não tem dispersão. A dispersão aqui é desprezível, certo? O efeito de dispersão fica mais fácil de entender a gente fazendo, mostrando, né? 2 pacotes de onda se propagando no meio dispersivo. O que acontece? Né? Porque, observe, numa fibra ótica, por exemplo, né? Você quer mandar, por exemplo, 2 bits, né, de informação, ou vários bits, né? Eles tendem a chegar do outro lado identificáveis. Certo? Mas o que acontece? A dispersão faz com que os pulsos se alastrem e entrem na região do outro. Certo? O que acontece? O que chegou do outro lado são vários batimentos de pulso. Não são 2 pulsos mais. Você não sabe mais o que chegou, certo? Então, o que a pessoa faz? Bom, eu posso até um certo comprimento transmitir informação. É o comprimento máximo, né, de transferir informação. Passou daí, eu já não posso mais identificar. Então, dispersão causa isso. No espaço mesmo, eles interferem, entram um na região do outro. Né? E acontece esse efeito aí. Tá vendo? Tá? Que é interessante, né? Isso é dispersão, certo? Dispersão, como a palavra está dizendo, dispersa mesmo. O pacote ele se abre, começa a se abrir. Porque algumas componentes andam mais rápido, outras mais devagar. Daí quando você recupera, ele está começando a se alastrar, começando a se perder a identificação, entendeu? Isso exatamente, perda de informação. Você perde a informação. Tá? Bom, então, mais ou menos a essência da aula é essa aí. A gente vai parar aqui. É interessante também falar que você tem aí o espectro eletromagnético, né? Tem denominações do espectro, né? E tecnologias diferentes no final do capítulo, certo? Ondas de rádio, micro-ondas, ondas milimétricas, infravermelho, ultravioleta, raio-x. E aí no final do capítulo tem considerações a respeito dessas faixas de frequência que são tipicamente utilizadas, né, na engenharia elétrica, certo? Tá bom? Então, parar por aqui, né?